Agora vamos em Lucas 8. Vocês desculpem as condições aqui, que não tem estúdio, não tem nada, a gente vai se ajeitando aqui, improvisando, fazendo o que eu posso. Lucas 8 então, tá? 8:1. Aconteceu, depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, fazendo o quê? Pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, que era procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Então, os discípulos iam com Jesus de cidade em cidade. Jesus ia pregando o evangelho do reino. E como que eles faziam para ter onde comer, onde dormir, o sustento? Como que eles faziam? Está aqui, ó. Tinham pessoas, mulheres que serviam a eles, ou seja, preparavam as coisas, preparavam a comida, que preparavam as refeições, o local onde iam ficar, que ajeitavam as coisas nos bastidores. E como eles faziam? Tinha dinheiro? Tinha pessoas, por exemplo, a Cusa, Joana era mulher de Cusa. Cusa era o procurador do rei Herodes, ou seja, era um cara com muito dinheiro. E o cara era o procurador do rei. E Joana, a esposa dele, claro, com a permissão dele, de Cusa, pegava e servia Jesus, porque reconhecia nele alguém merecedor de honra. Se fosse hoje, eu acho que ia ser escândalo em todo lugar, né? Ou ia sair na Rede Globo todos os dias que Jesus era um explorador de... Mas Jesus achava, e Deus acha justo isso, que aquele que... Jesus não via como uma exploração, mas como uma gratidão, um reconhecimento, uma honra. Afinal, se haviam sido abençoados com os bens espirituais, porque não se deveria ser servido com os bens materiais. Então Jesus os abençoou, expulsou 7 demônios de uma, curou, deve ter feito coisas incríveis que dinheiro nenhum paga. E é assim, só que muitos recebem a bênção e não estão nem aí. Elas não. Foram gratas, e o nome delas está aí, está registrado, foram honradas. Versículo 4, nós vamos ler todo o contexto aqui. Afluindo, ou seja, vindo uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades. Então, veio gente de todos os lugares e todo tipo de gente. Então Jesus começa a falar com eles através de uma parábola. A parábola é algo compreensível com raciocínio humano, através de algo que era do dia a dia das pessoas da época, mas ao mesmo tempo com um cunho e com entendimento, com discernimento e com um fundo espiritual. Então Jesus era um mestre em usar parábolas. Ele disse então, Jesus disse por parábolas: eis que o semeador, uma pessoa que está semeando, saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre as pedras, e tendo crescido, secou por falta de umidade.
Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por um. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos, o interrogaram, dizendo: isso depois, que parábola é esta? Respondeu-lhes Jesus: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Aos demais, fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Então Jesus está dizendo o seguinte, para vocês, eu vou explicar, mas para o povo em geral, eu falo através de parábolas. Por enquanto, eu estou falando através de parábolas, depois o Espírito Santo vai orientar. Mas é no outro momento. Por quê? Esse para que vendo não vejam e ouvindo não entendam, não é que Jesus não queria que eles entendessem e não vissem. É que quando se fala por parábolas, aguça-se, né? Os sentidos. Então, quem tem ouvidos, vão aí ouvir. Quem tem olhos, vai ver. E quem não já está duro, vai endurecer mais. Tanto é que na parábola que ele vai falar, que ele comentou aqui anteriormente, é justamente isso. Um solo que já está duro. E vamos continuar aqui. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Então, aqui cai a palavra é a semente é a palavra de Deus. E o solo é o coração. É cada uma das nossas vidas, das vidas. Então, a semente é a palavra, que é colocado em todas as terras. Mas, o que faz a diferença não é a semente. O que faz a diferença é o coração que vai receber a semente. O que faz com que a semente frutifique ou morra, produza ou não produza, não é a semente é boa. O problema está no coração. E naquela multidão, Jesus disse assim, tem todos os tipos de corações aqui. Então, aqui caiu na beira do caminho. O que é a beira do caminho? A beira do caminho é um caminho onde tem o quê? O solo, o que ele é? Um solo duro, pisado. É um solo que cai lá, inclusive nem entra na terra, vai estar exposta a semente. Aí vem o pássaro, logo pega. Arrebata, come. E Jesus está dizendo que é o diabo que vem e tira a palavra, arrebata-lhe do coração a palavra, para que não seja que crendo seja salvo. Porque o diabo logo tenta roubar a palavra. O diabo sempre vai tentar roubar a palavra. Por quê? Para que ela não penetre em nosso coração, não mude a nossa vida. E no caso da palavra da salvação, para que não seja salva. Que o diabo não quer isso, que as pessoas sejam salvas. Jesus está explicitando aqui. Então, é essa que caiu numa... Então, tem um solo, que é um coração duro. Essa pessoa se salvou? Não. A palavra foi arrebatada, foi tirada, e ela nem se salvou. Jesus disse isso. Se converteu a Deus? Não se converteu. Foi para o céu? Não foi para o céu. O segundo solo, a que caiu sobre a pedra, são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Esses não têm raiz, creem apenas por um tempo, e na hora da provação se desviam. Perdão.
esse solo rochoso, o que ela tem? Pouca terra por cima e rocha e pedra por baixo. Então a semente cai, começa a criar raizinha, começa a crescer, mas tem terra, tem pedra por baixo. Não dá para lançar raízes e buscar água para alimentar a vida. Não cresce. Então ela é uma pessoa que ouviu a palavra, recebeu a palavra. Ela creu, sim, ela creu, mas creu por pouco tempo. Porque vieram as provações, a angústia, a perseguição, por causa da palavra. E essa pessoa se escandalizou, caiu fora. Então, creio no Evangelho de prosperidade, só prosperidade. O Evangelho é prosperidade, mas creio só na prosperidade. Precisava de cura? Creio no Evangelho só da cura. Eu creio em cura, amo a cura. Mas o Evangelho não é só cura. Não é só prosperidade. O Evangelho é todo o reino de Deus. É tudo ou nada. E essa pessoa recebeu só o que interessava. E quando vieram as angústias, as perseguições, as dificuldades, aí não teve jeito. Então, porque ela não tinha raiz, secou-se. Olha só, o evangelho de meia boca. Ela se converteu? Sim. Vai para o céu? Não vai para o céu. Porque ela não continuou. Ela viu o reino de Deus. Ela não entrou no reino de Deus. Ela só viu João, Evangelho de João. Só viu o reino de Deus. Não entrou no reino de Deus. Conheceu a Deus, mas não se relacionou com Ele. Então, cuidado com aquelas... Acho que é o seguinte, entreguei a vida para Jesus, está garantido. Vai para o céu. Cuidado, aquele que está de pé, veja que não caia. Se você for ler lá Hebreus 6 e 8, Hebreus 6, versículo 8, você vai ver aquelas pessoas que se desviaram realmente da fé, que diz que não tem como de novo restaurá-los para o arrependimento. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Acho que vamos ter muitas surpresas no céu. Muitos. Acabamos de falar. Por que me chamais Senhor, Senhor? Capítulo anterior. E não fazeis o que vos mando? Senhor, Senhor. Cara, não vos conheci. Terceiro. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Então, uma outra parte dessas sementes que caíram, ou seja, de um solo, foi um solo, Jesus tipifica como um solo que caiu a semente, ela começou a crescer, só que do lado dela cresceram espinhos. E os espinhos cresceram mais, o espinheiro cobriu, de tal modo que o sol não chegasse. E ela não produziu frutos, não deu frutos. Então, recebe a palavra, começa a crescer, lança raízes, é verdade? Diferente da outra, né? Caiu entre as pedras. Mas a angústia, a perseguição vem, né? Do mesmo jeito, mas essa pessoa fica firme. Vê a perseguição, vê a angústia por causa da palavra, diferente do outro solo que secou, esse não seca. Está ali, ficou firme. Mas o que acontece? O que aconteceu? Pelos frutos são conhecidas as árvores. Então, o fruto, quando chegou o momento certo de frutificar, não tinha fruto. E por que não frutificou? Porque outras coisas se tornaram mais importantes.
Jesus diz aqui, os cuidados do mundo, ou seja, os interesses do mundo, o status, o poder, a namorada, o namorado, os amigos, as tentações, a fascinação das riquezas, ou seja, o trabalho, o dinheiro, os estudos, a casa nova, o novo carro, o novo salário, o novo negócio, mais poder, sufocou a palavra. Tomou o lugar da palavra, tomou o lugar de Deus. Se converteu a Deus? Sim. Vai para o céu? Eu acho que sim. Mas sem frutos. Vai porque creu em Jesus, ficou firme, mas vida xoxa. Conheceu a Deus, se relacionou com Ele, mas depois esqueceu como Deus é bom. Esqueceu da graça, do amor de Jesus. E foi procurar esse amor em outras coisas. E por final, a que caiu em terra boa são os que, tendo ouvido, de bom grado e reto coração, retém a palavra, ou seja, pratica a palavra, e esta frutifica. Esses frutificam com perseverança, ou seja, são pessoas que frutificam, alguns a 30, outros a 60, outros a 100 por um, mas frutifica, dá frutos, mostra quem é de verdade, mostra de quem é filho. Isso sim é lindo, irmãos. Continuando. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso, ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-se sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Mas Jesus mudou de assunto? Não mudou de assunto. Está falando a mesma coisa. Veja, nós precisamos aprender a ler a Bíblia não tirando um texto fora do contexto. Isso chama-se meditar na palavra. É um dos princípios da meditação da palavra. Tanto em Lucas aqui como no livro de Marcos, essa parábola da candeia vem logo depois da explicação da parábola do semeador. Quando Jesus está dizendo daqueles que frutificam ou não frutificam. E eu creio que isso quer dizer o seguinte, que eu devo, uma vez que eu nasço de novo, que eu tenho o caráter de Deus na minha vida, aquilo tem que ser manifesto. O que foi plantado, a semente que foi plantada, não adianta só ficar no fundo da terra. Ela tem que frutificar. A semente só tem sentido se ela frutifica e cresce para produzir frutos, uma grande árvore, para que muitos se beneficiem dela. Então, essa nova vida, esse novo caráter, essa nova realidade de viver em Deus, de nascer de novo, tem que se manifesta. Ninguém faz isso para esconder. Que bom, eu sou um crente, mas não vou falar nada para ninguém, vou viver minha vida agora, uma vida bonitinha, boazinha, uma vida religiosa, isso é maravilhoso, mas vou viver para mim. Não, o Evangelho tem que ser não só vivido, mas demonstrado, pregado. As pessoas não vão crer se a gente não pregar. O que estou fazendo aqui, espero que pessoas que venham ouvir, não sei quando, se é que alguém vai ouvir essas mensagens, que se convertam ao Senhor Jesus, porque Ele é lindo e maravilhoso. E Deus quer mudar a nossa vida.
Mas o nosso coração manda, nosso coração determina se vai frutificar ou não. Mas isso é lindo, essa luz tem que sair, tem que brilhar, tem que iluminar. Não tem sentido ser escondida. E nessa nova vida, o nosso caráter, ele se revela, não dá mais para esconder. Você não pega uma luz e esconde a luz. Se você esconde a luz é porque não tem luz, porque a luz brilha nas trevas. A luz reflete, a luz espanca as trevas. Ela espanta as trevas. As pessoas têm que ver a luz que há em nós. Senão, tem que ver, a raiz tem que frutificar, tem que sair o fruto, tem que crescer, tem que dar muito fruto. E que o desejo do coração do Pai é que você e eu possamos frutificar não só a 30, nem a 60, mas a 100%, a 100%, 100 por 1. Então Jesus disse assim, olha, é para eu ter cuidado com o modo como eu ouço e pratico os princípios do reino. A palavra deve frutificar. Devo transmitir luz, ser luz. Porque vê depois como ouvis. Porque ao que tiver se lhe dará. Ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. Jesus está dizendo também para aqueles fariseus que estavam ali seguindo. Ou seja, aquele que pensa que eu sou bom, eu tenho as direções, as revelações de Deus, eu sou melhor que o outro. Cuidado! Está pensando que você tem? Quem pensa assim já mostra que não tem. Já mostra que precisa pôr colírios nos olhos. Tirar as roupas velhas, colocar roupas novas. Cingir o coração. Porque aquilo que pensa que tem, até aquilo vai ser tirado. É questão de tempo. É inevitável, vai ser tirado. Eu não sei se eu consegui me expressar nesse ponto. Continuando. Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência de povo. E lhe comunicaram, a tua mãe, teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Então, Jesus foi o primogênito, ou seja, o primeiro, né, filho de Maria, gerado pelo Espírito Santo. Mas é óbvio que José teve outros filhos e filhas com Maria. Jesus foi o mais velho. Ela era virgem quando concebeu Jesus, mas não continuou virgem, obviamente, né? Então, para Jesus, os verdadeiros irmãos e mãe, e pai, e filhos, aliás, o pai dele não estava mais lá. Nessa época, quando Jesus começou o ministério, José já havia morrido. E eu falei isso, acho que no vídeo anterior. Né? Expliquei o porquê. Então, tinha a mãe e os irmãos. Mas ele está dizendo o seguinte, mãe e irmãos para mim, porque, olha, em Mateus mostra claramente que muitos dos seus irmãos não criam nele. Até um certo momento não criam nele. Depois todos vieram a crer. Porque Jesus não ia deixar nenhum dos seus para trás. Todos vieram a crer. Inclusive um dos irmãos de Jesus foi Tiago, o que escreveu o livro, que foi chamado por Deus, né? Depois que Jesus ressuscitou, né? E foi uma das colunas, né? um dos presbíteros da igreja de Jerusalém, juntamente com Pedro e João. Então teve outros irmãos, depois se converteram. Mas ele está dizendo o seguinte, naquele momento muitos não criam nele. A própria família não estava entendendo o que estava acontecendo. E quando falaram, olha, teus irmãos, tua mãe estão lá fora e querem, ou seja, atende eles aí.
Jesus usa esse gancho, pega esse gancho e fala, olha, meus irmãos, para mim, irmãos de verdade, mães, pais, filhos, são aqueles que ouvem a palavra do meu Pai. No caso, a minha palavra, a palavra de Deus, e a praticam. Não só aqueles que ouvem, mas os que ouvem e praticam. De novo, não é esse evangelho meia boca, de entrega a mão, levanta a mão e está feito, está salvo. É um evangelho de vida, que ouvem e praticam. Esses são, eu considero, disse Jesus, e Deus considera filhos, pais, é assim que é considerado. Família de Deus. Família de Deus é aquele que nasceu de novo em Cristo. Isso é a família de Deus. Jesus não estava condenando a mãe e os irmãos. Jesus estava simplesmente usando essa oportunidade como um gancho, para ensinar coisas maiores para eles. 22. E aconteceu que, num daqueles dias, ou seja, um dia qualquer, entrou ele, Jesus, em um barco, em companhia dos seus discípulos, e disse-lhes, então Jesus entra no barco com os seus 12, lembra, tinha ido para o monte, escolhido 12 para estar com ele. Passemos para outra margem do lago. E partiram. Jesus falou assim, entrou no barco e falou, vamos para o outro lado do lago, é o lago de Genezaré. Foram para o outro lado e passamos para o outro lado, para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele, Jesus, dormia. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sobrar, ou seja, de virar o barco. Chegando-se a ele, despertaram dizendo, Mestre, Mestre, estamos perecendo. Despertando-se, Jesus repreendeu o vento, a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse, onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros, quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem? O que eu entendo aqui é que naquele momento, Jesus, principalmente lá dormindo, devia estar exausto, dormindo, fala para os discípulos, vamos para o outro lado. Entrou no barco, e eles foram começar a remar, e saravela, não sei como que era. E no meio do caminho lá, no meio do lago, que era enorme, parecia um mar, o diabo aproveitou aquele momento, e eu entendo que, atuando na força da natureza, tentou matar Jesus e os discípulos. Tudo ao mesmo tempo. Então, Jesus discerniu que aquilo não era simplesmente um vento, não sei o que, nada. Que aquilo era um levante do diabo mesmo. E Jesus não repreendeu o diabo. Interessante, né? Mas a ação na natureza. É como se o diabo, a terra foi dada ao diabo, ao Adão entregou ao diabo, tivesse uma atuação, e olha, precisamos entender, com o pecado, isso está em Romanos 8, se eu não me engano. Toda a natureza começou a se degradar, a ser destruída. Aquecimento global, irmãos, aquecimento global, leia o último livro da Bíblia. É o que vai ter. Mas isso é outro jeito, né? Então, o diabo usou a natureza. E Jesus vai com uma autoridade muito superior e repreende a ação na natureza. Manda que o mar se acalme, que a onda abaixe, que o vento se acalme. Ou seja, ele fala diretamente para a ação ali. Então, nós tem que ter esse mesmo discernimento de entender o que é
algo natural e quando não é natural. Quando é algo, né, que acontece, né, um vento. Hoje mesmo estava chovendo aqui. Normal. Ainda bem. Estamos no inverno, precisava de chuva. E está um pouco de frio, inclusive. Isso é normal. Agora, os extremos, algumas atuações, secas enormes, ora, para voltar a chover, tornados, quantos relatos eu tenho de testemunhos de homens, de Deus que oraram, estava vindo um tornado na sua direção, destruindo sua cidade, orou, o tornado levantou e não destruiu, e assim por diante. Por que não? Nós temos a autoridade do Senhor Jesus na terra. Agora se pergunta, o diabo pode atuar sobre a natureza? A resposta é sim. Basta você ver as calamidades que teve na época de Jó e nas tentações de Jesus no deserto. Que pegou Jesus, olha o poder do diabo, pegou Jesus, transportou Jesus. Então, nós não podemos subestimar o diabo. Mas também não podemos supervalorizar a ação dele, porque a ação e o poder de Deus é muito, infinitamente maior. Agora, por que Jesus pegou e falou aqui no final, então lhes disse Jesus, onde está a vossa fé? Por que Jesus, no final aí, questiona eles com relação a uma situação assim que, afinal de contas, era tão difícil? Por quê? Diz para eles, porque eles duvidaram. Sabe por quê? Olha o versículo 22, aqui em cima. Aconteceu, entrou num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes, Jesus disse, passemos para outra margem do lago. Jesus disse, nós vamos para outra margem do lago. Então, se ele falou que ia. Esse é muito engraçado. Ou seja, a palavra dele não podia ser mudada. A nossa fé pode ser baseada na palavra de Deus. Fé, existem vários tipos de fé. Eu estou numa cadeira, tenho fé que eu vou sentar nessa cadeira, ela vai me suportar, vai me aguentar. Mas essa é uma fé natural. E as pessoas têm fé em muitas coisas, em muitos deuses. Alguns têm fé em si mesmos, acham que se bastam. Mas para eu usar a palavra de Deus, ter fé, eu tenho que conhecer a palavra de Deus e na palavra que Deus falou com relação a tal coisa. Então eu tenho que entender qual é a palavra. Quem não conhece a palavra de Deus está sujeito a passar por lutas e perder as lutas simplesmente por não conhecer o direito que tinha de falar a palavra, de reivindicar. Deus disse, então vai acontecer. O Senhor disse que ia atravessar do outro lado, então vai acontecer. É por isso que ele repreendeu os discípulos. Eu falei que ia passar para o outro lado. Então, é isso. Só. Ponto. Legal. Vamos continuar aqui. Então, rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Vivia num cemitério, perto dos túmulos ali, né? E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz, que tenho eu contigo, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. Embora, aqui é um parênteses que é feito, né? Não é que Jesus sabia disso aqui, não é que Jesus expulsou várias vezes, mas aconteceu isso várias vezes, olha. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo o despedaçava, e era impelido pelo demônio,
para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Então, quem que rogava? Os demônios rogavam, né? Rogavam-lhe que não os mandasse, não expelisse, né? Sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam um homem em quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Ou seja, Jesus havia salvo aquele homem, era outra pessoa já. Todo o povo da circunvizinhança, dos Gerazenos, rogou-lhes que se retirasse deles, pediu para que Jesus fosse embora, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhes que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para tua casa e conta aos teus, a tua família, tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade, todas as coisas que Jesus tinha feito. Essas cidades dos Gerazenos, né, ou Gadarenos, como está lá em Marcos, né, era uma região, essa Gadara, a região Gadara, pertencia a uma decápole, ou seja, 10 cidades, onde uma boa parte da população não era de judeus, não era judia. E a cultura que predominava ali era uma cultura assim, mais grega, helenística, essas coisas assim. Bom, então veja que a pessoa, esse homem estava endemoniado. Interessante, as pessoas creem em Deus, creem em Jesus, creem nos anjos, mas não creem nos demônios. Creem no céu, mas não creem no inferno. Ou você crê em tudo ou não crê em nada. E Jesus expulsou vários demônios, várias e várias vezes. Esse caso é relatado porque essa pessoa, esse homem, tinha uma legião nele. Ou seja, uma multidão de demônios. Uma legião romana chegava a ter até 6.000 homens. Essa legião, né, esse nome, né, legião, mas nesse caso tinha 2.000 demônios. Era um grande tormento. Então, nós temos que entender como que acontece um negócio desse. Não é do dia para a noite. Conforme o envolvimento que as pessoas vão tendo com o ocultismo, com o oculto, com os demônios, com essas coisas, conforme o envolvimento, conforme a gente chama conforme essa brecha é aberta, conforme essa porta é aberta, se não cuidar, através do Evangelho, através de nascer de novo, as coisas só pioram. Só pioram. Conheço pessoas que foram lá num trabalho de macumbaria, porque tinha um doente, um parente doente, e claro, foi curado.
entre aspas, né? O diabo colocou e tirou. Por quê? Mas depois, quando a pessoa tentou sair daquilo, fala, não, se você sair, vai ser pior, vai vir coisa pior. Então, o envolvimento é sempre pior. É uma armadilha, literalmente, diabólica. Então, a pessoa ficou endemoniada, não tinha um controle sobre suas decisões, vivia em sepulcros, entre mortos, deserto. Então, os demônios não atuam no espírito, mas atuam na alma e no corpo, ok? Então, atua no corpo, ou seja, na alma da pessoa, que é a vontade dela, intelecto, a alma é nosso intelecto. Não no espírito, o espírito Deus não permite, ok? Tal qual lá no Velho Testamento, que o Santo dos Santos, do Espírito, ninguém podia entrar. Ai do demônio, ai do diabo se entrasse, ninguém podia entrar, ninguém, era intocável. O nosso espírito humano é intocável. Só Deus, só o Espírito Santo pode tocar nele. Mas o diabo sempre atua de fora para dentro. No corpo e na alma. A atuação é na alma. Obviamente nas emoções, no intelecto, nos pensamentos, em tudo mais que envolve a alma, o psique da pessoa. E deixa eu tentar lembrar o que eu estava falando. E como os animais não possuem espírito, os animais possuem corpo e alma. Então ele podia atuar também nos animais. Vários e vários relatos de animais que sentem a ação do inimigo ali, do diabo ali. Mas tudo bem. Então, chega lá que esses demônios falam assim, olha, que eles chegam, reconhecem Jesus e vem questionar Jesus. Por que você vem aqui nos atormentar? Deixa a gente quietinho aqui nesse homem. Mas Jesus não permite isso. Não permite, não quer isso. E Jesus ordenou que saísse. E quando ordenou que saísse, eles falaram assim, olha, não manda a gente lá pro abismo. Eu não sei interpretar direito em como é isso nessa área espiritual. Quando eles ficam ali por um certo tempo. Eu sei que ficam por um certo tempo. Esse abismo, não sei interpretar isso, não vou entrar em detalhes. Mas são obrigados a se retirar para um lugar árido. Tá, em outro texto diz que é um lugar árido. E falou assim, olha, nós queremos entrar nesses porcos. Por que porcos? Veja, perante a lei, um judeu jamais podia ter porcos. Jamais. Criar porcos. Porque era um animal imundo. Cerimonialmente imundo. Então, criar um judeu que comer carne de porco seria uma abominação. Criar porcos seria apedrejado. Então, mas tinha ali uma criação de porcos. Os porqueiros estavam lá fazendo festa. E Jesus permitiu que entrasse nos porcos. E a hora que permitiu que entrasse nos porcos, aqueles porcos, dominados pela ação do diabo, dos demônios, se precipitaram, penhasco abaixo, caíram no lago, morreram. Os porqueiros, os donos dos porcos, viram aquilo, além de assustados, saíram correndo, primeiro saíram correndo, e depois pensaram, poxa, olha o prejuízo que nós tivemos. Convocou todo mundo da cidade, foram lá ver, quem ficou lá para ver, viram a pessoa totalmente restaurada. Viram a pessoa lá aos pés de Jesus, lúcida, ouvindo, falando, sabe, servindo, amando aquilo. Mas viram a pessoa, admiraram, acharam lindo, maravilhoso, só que é o seguinte, os nossos porcos, nosso dinheiro está em precipício abaixo, acabou. Nem
dá para descer lá para pegar os animais e vender porque se afogaram. Não tem jeito, foi tudo embora. E aí, o que eles fazem? Pedem para Jesus sair da terra deles. Jesus, nós não queremos o Senhor aqui. Por favor, sai daqui. Olha que coisa, que tristeza. A vida não é mais importante para eles do que os porcos. O dinheiro era mais importante que as vidas, que uma vida. Uma vida vale um mundo inteiro, Jesus disse. Por causa de uma vida, os anjos se alegram, fazem festa no céu. Quantos de nós se importa muito mais só com dinheiro do que com as vidas? Sendo que dinheiro é uma ferramenta só para ganhar vidas, inclusive. Para sustentar vidas. O lucro é o que mais importa, infelizmente. Lucro em primeiro lugar. E que coisa mais terrível. Diferente daquela outra cidade que nós vimos que pediu para Jesus ficar com ele. Jesus não vai embora. Disse, não, eu preciso ir. Nós vimos, né? Capítulo 4, não lembro. Eu preciso ir para pregar o evangelho para outras cidades também. Esse não. Pede para que Jesus saia da vida deles. Saia da cidade deles. Quer que saia? Sem problema. Jesus não questionou. Quer que eu saia? Eu saio. Quer que Jesus saia da nossa vida? Ele não vai questionar. Ele sai. É um cavalheiro. Sempre foi. Vai sair da vida. É uma tristeza isso. Uma tristeza. Aí Jesus tomou de novo o barco. Voltou. Aquele homem que fora liberto, queria seguir Jesus, queria estar junto. Mas Jesus disse, não. Volte para tua casa, para tua família, para tua cidade, para aquelas pessoas que te conheciam. E diz para eles o que Deus fez na tua vida. A maior pregação do Evangelho é isso. Eu era assim e estou assado. Eu era desse jeito, Deus me transformou. Isso é pregar o Evangelho. Mas jamais deixa Jesus virar as costas e pegar o barco e ir embora. Puxa, caminhar mais um pouquinho. Versículo 40. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Olha, do outro lado da margem, estava todo mundo alegre, esperando Jesus, que havia curado, libertado, transformado. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Então, um homem importante, né, que era o chefe da sinagoga, dos judeus, a hora que vê Jesus chegando, vai suplicar para Jesus, por favor, vem na minha casa. A minha filha tem 12 anos, está morrendo. Está morrendo. Veja, é uma emergência, certo? Mas vamos continuar só para a gente ver aqui. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Interessante, né? Jairo vem, pede para Jesus ir levar e curar sua filha, ele vai, no meio do caminho tem essa cena, então as coisas, as vidas, né? Está aí tudo entrelaçado, é uma coisa muito linda. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que fazia 12 anos, também, olha, menino com 12 anos, essa mulher com 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou a orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com os companheiros disse, mestre, as multidões te apertam e te oprimem,
E o Senhor ainda diz, quem me tocou? Olha, qualquer um foi tocado. Contudo, Jesus insistiu, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Uau! Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula, né, com medo, e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado, e como imediatamente fora curada. Então lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então essa mulher tinha um fluxo de sangue, provavelmente relacionada com uma irregularidade, né, menstrual, alguma coisa assim. E ela vai ao encontro de Jesus, porque ela tentou de tudo. Lá no Velho Testamento, em Levíticos, diz que no ciclo menstrual, uma mulher é considerada ritualmente, né, impura. Então, naquele período, ela estaria impura para estar perante o altar e muita coisa assim, perante as coisas sagradas de Deus, né? Então tudo que essa pessoa impura tocasse também se tornaria impuro, isso dizia a lei, ok? E ela foi e tocou em Jesus. Agora veja a humilhação dela, constrangimento diante todos esses 12 anos, o que essa mulher passou, a humilhação que ela passou, como ela se sentiu, tudo que ela fez, né? Sendo considerada impura o tempo todo sendo considerada uma pessoa impura. E agora ela tem que declarar isso diante de toda a multidão, o que foi que ela fez, o que acontecia com ela. Mas ela teve fé, e Jesus disse que a fé dela ela salvou. Interessante ver que Jesus, um monte de gente tocava em Jesus, mas quando aquela mulher tocou em Jesus com fé, eu falei já capítulos anteriores, é como se fosse um fio condutor que conduzisse, né, a eletricidade, conduzisse o poder, e Jesus sentiu que saiu dele virtude, saiu poder dele, poder curador. Ele sabia, opa, e quem já orou por cura sabe como funciona. É exatamente isso. Bobear, no final você está até fraco fisicamente, porque sente passar. Tocar outra pessoa, sente que passou poder, passou a unção de Deus. Então Jesus sabia que tinha saído o poder dele. Não porque as pessoas estavam tocando, mas porque alguém tocou diferente, tocou com fé. Toda vez que a gente toca a Jesus com fé, milagres acontecem. Milagres acontecem. Mas isso foi enquanto ele estava caminhando, lembra? Jairo foi lá, o chefe da sinagoga foi lá, pediu que Jesus fosse curar sua filha. Ele está indo, a filha morrendo, Jesus para atender a mulher, e num caminho, enquanto ninguém falar o que está acontecendo, quem é que tocou, não sei quanto tempo levou isso, e Jairo talvez, né, desesperado, Jesus, vamos logo, está morrendo Jesus, vamos logo, por favor, não para aí não. Mas Deus sempre tem o tempo dele, o tempo de Deus é maravilhoso. Vamos continuar aqui, 49. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo, tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Olha só. Estavam indo e veio alguém com um recado. Não precisa vir mais, não. Tua filha já morreu. Deixa Jesus aí, não incomoda mais o mestre, não. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse, não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago
e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele. As pessoas estavam chorando, de repente começaram a rir, né? Porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Não vai contar? Então, olha que notícia terrível, né? Tua filha está morta. Nem adianta incomodar Jesus. Nessas horas, o melhor lugar para estar é lá pertinho de Jesus e ouvir dele o que ele falou ali. Não temas, crê somente, ela será salva. Creia somente, ela será salva. Teus filhos serão salvos. Creia somente. Você não vai morrer, mas vai viver e vai contar as maravilhas do teu Deus. Creia somente, você não vai falir, não. Mas vai ter em abundância para servir o reino de Deus. Creia somente. Quando alguém morria, tinha lá mulheres, né, que eram contratadas, eram chamadas de carpideiras profissionais. Mulheres que eram pagas para chorar, para criar um clima ali, né? Assim o ambiente de dor ficava mais dolorido ainda. Olha só que coisa terrível. Bom, nesse ambiente de incredulidade, o que Jesus fez? Não permitiu que ninguém mais, além do pai e da mãe, né? E de Pedro, Tiago e João, os discípulos que estavam mais próximos dele, você pode reparar toda a Bíblia, que entrassem para ver aquilo. O que não precisava, o que não se precisa num ambiente, num momento de crítico, de dificuldades, de lutas, que você tem que se apegar à palavra de Deus, que você não precisa perto de você, o que nós não precisamos de pessoas incrédulas, que só vai colocar nossa fé em dúvida. A gente tem que se cercar de todos os meios, e é isso que Jesus estava ensinando, só de pessoas que estavam intimamente envolvidas, intimamente com compaixão, e que tinham fé para crer. Pelo jeito aqui, nem os outros 9 não tinham, porque Pedro, Tiago e João. Terrível isso, hein? Que terrível. Mas é a realidade. E Jesus fala em voz alta, né? Menina, levanta-te. Para que todos vissem mesmo, que ele tem autoridade. Ele não falou baixinho. Eu talvez falasse bem baixinho. Se tivesse coragem, já tive. E já tive coragem de falar em voz alta, mas isso é outra história. Mas a gente falaria baixinho, vou pedir em pensamento, se for da vontade de Deus, poxa, que Deus maravilhoso, né? Nosso Senhor Jesus. Diz que voltou-lhe o Espírito. Então, quando uma pessoa morre, o seu espírito, a sua alma, obviamente, sai da pessoa. Aí perde a vida. E o que me parece é que a alma acompanha o espírito, óbvio. Então, quando Jesus ordenou que ela voltasse, ele não falou assim, seja curado, não sei o que, não, ele falou, menina, levanta. Já foi para o finalmente.
e pela ordem, pela palavra de Deus, as coisas acontecem. Lembre-se, é sempre a palavra de Deus. Por isso que nós estamos estudando a palavra, você está aqui gastando tempo estudando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela resolve. Vai resolver a minha vida e a tua vida. Amém? Vamos parar por aqui hoje? E Deus te abençoe, viu? Em nome de Jesus.